Vamos orar? Obrigado, Pai, porque nós temos a oportunidade de coletivamente nesse momento te ver através da manifestação do Santo Espírito, te ver através do teu toque em nossa vida, através do calor humano de podermos louvar o teu nome com outros amigos e famílias. Nós também estamos aqui, Senhor, pelo privilégio do Senhor tocar em nossas feridas, de nos refazer através da tua palavra e nos dar esperança de que a nossa vida será sempre melhor em tua presença. Por isso, Senhor, estamos aqui para que o Senhor nos mostre a tua vontade, o teu desejo. Nesta manhã oramos juntos em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom dia a todas e todos. Tudo bem com você? Feliz por ver você aqui nesta manhã. Feliz por ver que cada dia mais a galera da galeria cresce. Me dá um alô aí, pessoal da galeria. Oi, tudo bem com vocês? Legal vê-los aí, viu? Vocês também estão aí, isso na mídia, maravilha. Legal também saber que nós estamos juntos aqui como um só povo. Os que estão na igreja e os que também estão nos acompanhando através da internet. Semana passada eu tive a oportunidade de acompanhar todos os nossos cultos através da internet, porque eu estava em 10 dias de recesso, terminando as férias do fim do ano, reabastecendo o colinho do papai e da mamãe e vendo os cultos aqui através da internet. E que privilégio é, onde nós estamos, na situação em que nós nos encontramos, estarmos juntos nos congregando a Deus. Um privilégio ter você aqui também, que você se sinta feliz na presença do Senhor e abraçado neste momento pelos amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui do centro de Aracaju. Antes da gente entrar na palavra, na Bíblia Sagrada, eu queria lembrá-los algo que vai acontecer hoje e amanhã. Já foi citado, mas o reforço sempre é bom. Hoje nós estamos concluindo uma série em que os nossos jovens falaram do Espírito Santo. Eu quero até agradecer aqui a Maria Vitória, a Alana e também a Stephanie, que nos sábados à tarde nos trouxeram experiências de jovens da Bíblia que viveram cheios do Espírito. E hoje nós teremos então uma vigília a partir das 5:30 da tarde. Ela vai ser transmitida, mas aqueles que puderem, venham fazer comunhão conosco aqui também. Nós teremos aqui o pastor Dênio, o pastor Wagner Almeida, pastor da sala 57, nesta vigília. Muita oração, muito louvor a Deus, mas principalmente um chamado, um clamor para a gente viver o Espírito Santo juntos. Então você é nosso convidado, hoje a partir das 17h30. E amanhã estamos concluindo uma série de 4 mensagens sobre Jesus Cristo. O título dela, muito prazer, eu sou Jesus. E amanhã o pastor Reginaldo Pereira estará conosco dizendo, eu sou o fim, quando Jesus diz que Ele é o fim, a finalidade de todas as coisas. 19h, você é nosso convidado também, a igreja está aberta. Quero lembrar que aos domingos e às quartas-feiras, nós não precisamos da marcação de lugar ou você não precisa lá entrar no sistema, você pode vir, porque nós temos tido espaço para você congregar também conosco nesses dias. Você é nosso convidado para estarmos aqui juntos. O tema de hoje é solidão, quando Jesus abandona. E eu quero explicar por que eu fiz esta mensagem para vocês. Há 2 semanas atrás eu estive encerrando uma série que falava sobre comunidade, sobre viver juntos. E o tema da última mensagem foi exatamente que nós precisamos nos acostumar a viver juntos aqui, para que possamos então viver juntos a eternidade. Resumindo, é isso. A nossa maneira de viver aqui na terra denota, nos mostra como nós viveremos também a eternidade ao lado do Senhor. E essa mensagem trouxe uma reverberação muito grande. E eu conversei ao longo dessas semanas com muitas pessoas sobre este tema.
E eu estou falando isso para você aqui por dois motivos. O primeiro motivo é para você que conversou comigo se certificar que a nossa conversa continua entre nós. Esta não é uma mensagem para você apenas, não é algo direto, não é algo que eu estou usando o púlpito para trabalhar alguma coisa que nós falamos no particular. Em segundo lugar, para que você que conversou comigo ao longo dessas semanas, entenda que você não está sozinho nesta questão. É interessante que quanto nós mais temos acesso às pessoas, nós temos nos sentido cada vez mais solitários. Eu estava pesquisando aqui, e o nosso querido Heron Santana, que é responsável pela comunicação na Bahia, comunicação da Igreja Adventista na Bahia e também aqui em Sergipe, ele fez um artigo sobre isso em 2016, e nesse artigo ele falou sobre um evento, sobre um acontecimento lá no Japão, que colocou aqui o nome de Hikikomori. Hikikomori. O que são os hikikomoris? São as pessoas que no meio de uma era digital não querem mais ter um relacionamento com as pessoas de forma presencial. E elas se empurram para a solitude da sua casa, do seu ambiente seguro, e mantêm agora apenas os relacionamentos de maneira virtual. E em 2016, ele disse que esse movimento dos hikikomoris preocupavam pelo crescimento nos Estados Unidos, no Reino Unido e no restante da Europa. Com certeza, isso em 2016, com certeza aquilo que nós temos vivido hoje como sociedade, que fomos empurrados a viver em casa, sozinhos, por causa do distanciamento social, isso tem se agravado. E as pessoas de maneira geral têm se sentido solitárias. Mas não apenas por causa disso. Eu pude, como eu disse para vocês, estar com os meus pais. Eu fui para a cidade de São Paulo, e dessa vez nós não andamos de metrô, porque situação sanitária, a gente preferiu se preservar. Mas quantas vezes eu estive ali andando de metrô e vendo as pessoas vivendo em um mundo solitário, mesmo que estivessem cercados de pessoas. Teve uma vez que eu estava ali no metrô de São Paulo, no horário de pico, no horário de rush, em que você é empurrado. Sabe que em São Paulo, na estação da Sé, no horário de rush, tem um sistema automático de colocar você dentro do trem, né? Você fica parado, quietinho, e as pessoas te empurram e te levam para lá, uma hora você entra. E aí, desculpa paulistanos que estão me ouvindo e acompanhando, mas é a pura verdade, viu? E aí então, eu estava lá naquele trem cheio, lotado, em pé, pronto para ir para a casa dos meus pais, e no meio do vagão ali eu percebi uma pessoa que começou a chorar. Ela estava ali, uma menina, uma moça, ela estava em pé, segurando para não cair, e ela começou a derrubar as suas lágrimas. Neste momento ainda era algo que a gente precisava olhar para notar, mas daqui a um pouco a menina começou a soluçar, não tão alto, não tão escandaloso, mas aquele choro se transformou em soluço, e as pessoas que estavam ao redor começaram a perceber que aquela menina estava chorando. Eu era muito novo, eu não tinha muito o que fazer ali, mas é exatamente isso que aconteceu. Nada se fez. Aqueles que estavam lendo livros viraram para ler um pouquinho mais, aqueles que estavam ouvindo alguma coisa aumentaram o volume, outros se distraíram de outras maneiras, e aquela menina chorou sozinha, cercada por centenas de pessoas naquele vagão. A solidão não é algo apenas seu, apenas da sua casa, apenas da sua situação, não, é algo compartilhado, é uma doença que tem crescido em muitas pessoas, em muitos lugares, e você se sente abandonado mesmo estando cercado. Vinícius de Moraes disse uma frase bonita. Ele disse assim: é melhor nós se sofrer sozinhos, ou melhor, nós se sofrer acompanhados, do que sermos felizes sozinhos.
quando isso acontece em relação à nossa experiência espiritual? Por que pessoas que têm buscado a Jesus também se sentem solitários? Por que pessoas que têm buscado a Jesus se sentem abandonadas? O que acontece quando a gente busca Cristo e parece que até mesmo Cristo nos abandona? Será que a Bíblia fala sobre isso? E eu quero trazer para você uma experiência que vai pautar a nossa direção nessa manhã, mas que dela nós vamos entender aquilo que Deus quer falar sobre este tema. Abra sua Bíblia então, no livro de Marcos. Marcos capítulo 5, conta a história de Jesus que sai de uma região segura de Judá, da Galileia, onde haviam muitos judeus que aguardavam o Messias, e ele vai então para uma região completamente pagã, chamada de Decápolis, 10 cidades que ali na sua formação não receberam o conteúdo do Deus do Antigo Testamento, o Deus dos judeus. E ali Jesus decidiu atravessar o mar e ir para aquela região. E quando você começa lendo aqui Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, nós vemos exatamente isso. Acompanhe comigo essa história, eu vou parar aqui no meio do caminho, e logo depois nós vamos continuar e concluir a história também. Diz o seguinte, a partir do verso de número 1. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, ali pelo monte uma grande manada de pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E o espírito imundo, ou os espíritos imundos, rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram nas cidades e pelos campos. Que história! Que evento miraculoso, grandioso, que aconteceu ali com Jesus. Jesus chega e já é saudado por um homem. Mateus capítulo 14 diz que são 2 homens. E um deles, aqui no livro de Marcos, se apresenta e começa a clamar a Jesus. Note, quando estes homens, ou este homem, dependendo da versão da Bíblia que você vá, mas quando eles chegam até próximo de Cristo, a primeira coisa que eles fazem é adorar a Jesus. Eles o adoram. Uma reverência, que é feita apenas para aqueles que reconhecem Jesus como Deus. Aquele homem olha para Cristo e entende a movimentação que os espíritos estavam fazendo dentro dele, e entende que este é o homem que pode libertá-los. Então eles vão, e eles correm, e eles clamam. Mas quando eles clamam, o espírito mais uma vez toma posse. E este é o motivo pelo qual este homem estava do jeito que estava. Note o que a Bíblia escreve sobre ele. Em primeiro lugar, ele vivia nos sepulcros. Lembra da morte de Jesus? Lembra da morte de Lázaro? Como é que eram os sepulcros da época de Cristo? Não eram valas, não eram buracos que a gente colocava as pessoas aqui, não. Mas eram verdadeiras cavernas, coisas cavadas nos montes, e ali se colocavam os mortos.
Muitas pessoas pobres ou doentes, leprosas, na época de Jesus, viviam nestes cemitérios, nestes lugares, porque não tinham mais para onde ir. Este homem vivia ali, porque ele estava sozinho por causa do pecado, por causa do domínio do pecado sobre ele. Isso é evidente, mostrando que esta dominação do pecado era mais forte do que as prisões humanas, que não conseguiam mais segurá-los, as algemas, os grilhões não conseguiam mais segurar aquele homem que vivia abandonado, e as pessoas tinham medo dele. Note aquilo que o pecado mostra: o pecado nos empurra para uma vida de solidão e medo. Quando você o tem, você vive sozinho. E quando você o tem, você também pode afastar as pessoas que estão ao seu redor. Amigos, o afastamento, o distanciamento entre as pessoas, por mais que seja necessário, não nos é natural. Nós não fomos criados para vivermos longe uns dos outros. Nós fomos criados para sermos comunidade. Não é bom que o homem ande só. Nós fomos feitos para estarmos juntos. E qualquer corrompimento, qualquer coisa que aconteça neste período, nesse processo, que nos afaste um dos outros, não é plano de Deus. Eu sei que existem momentos em que a solidão nos é necessária, para a gente reorganizar as ideias, para a gente poder refazer e repensar algumas coisas, para a gente dar 2 passos atrás, e poder fazer algo mais claro para frente. Eu tenho amigos que são músicos, que ele diz assim, que um deles particularmente diz assim: olha, quando eu estou sozinho, eu ouço a voz de Deus, eu ouço aquilo que eu preciso escrever e eu escrevo. E para ele isto é uma bênção. Mas a solidão como um estilo de vida foi trazido pelo pecado, para que não houvesse mais nem comunhão com a pessoa e o seu Deus, e nem comunhão a pessoa com outras pessoas. A solidão, de uma maneira mais clara, ela é talvez uma das maiores e piores manifestações que o pecado pode ter em nós. E nós não precisamos estar ali com uma legião, que demonstrava a quantidade daqueles demônios que estavam sobre aqueles homens, mas nós podemos estar com os nossos próprios demônios, sejam eles conscientes ou não, sejam eles as tentações que nós abrimos as portas, sejam elas também, sejam eles os problemas que nós damos vazão, sejam os medos que nós carregamos de tal maneira que nos afaste das pessoas. Amigos queridos, qualquer afastamento é algo que não é plano de Deus. Me permita insistir nessa frase que eu estou dizendo nesta manhã, porque você precisa, você depende dos outros. E vem Jesus e olha para este homem e o liberta, e leva para coisas materiais. Ellen White diz que quando Jesus permite que os espíritos saiam daquele homem e vão até os porcos, ele estava livrando aqueles cuidadores e aquelas pessoas daquela cidade dos elementos de coisas, daquilo que eles possuíam, porque a fé deles estava mais colocada naquilo que geraria riqueza para eles, do que em um Deus que poderia cuidar deles. E Jesus permite que isso aconteça, para que a solidão daquele homem, ou daquelas pessoas que viviam naquela cidade, não fosse colocada, ou não fosse tentada ser alimentada, ser sarada, pelas coisas que estão ao redor. Parabéns para você que tem dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro não é ruim não. Quem acha dinheiro ruim, pode passar para cá. Mas quando o dinheiro, as coisas, a casa, o carro, se colocam no lugar de Deus, eles nos empurram para uma vida cada vez mais solitária. Note, você que trabalha em algum meio empresarial, ou algum meio em que precisa do seu desempenho, para que você possa ser de fato visto aonde você está.
As pessoas que chegam aos lugares mais altos desta cadeia de trabalho, elas são pessoas solitárias ou são pessoas que compartilham aquilo que recebem lá em cima? Para chegar até um cargo alto, um cargo público, se chega acompanhado? Ou se chega fazendo as pessoas de sua própria escada? Jesus está ensinando aqui que o problema não eram apenas os demônios que estavam sobre aquele rapaz, ou sobre aqueles rapazes. O problema era tudo aquilo que faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado daqueles homens eram os demônios, o pecado daqueles outros homens eram os porcos. E vem Jesus quebrar tudo isso naquela tarde, naquele dia. A Bíblia continua falando sobre o relato. Venha comigo mais uma vez para Marcos capítulo 5. E nós continuamos exatamente onde paramos. Marcos capítulo 5, verso 14, diz assim: os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. A Bíblia continua: os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. Amigos queridos, há aqui duas informações, uma eu quero passar rápido e a outra é o cerne da nossa mensagem, da fala bíblica dessa manhã. A primeira coisa é a seguinte: aquelas pessoas, quando viram o que Deus é capaz de fazer na vida dos outros, temeram. Não é um temor de respeito, um temor de reverência, mas é um temor de ter medo mesmo. Eles tiveram medo de Jesus. E eles pensaram que este homem que podia se desfazer das coisas, poderia acabar com a economia daquele lugar. E eles então, reconhecendo a grandeza de Jesus, olham para ele e dizem assim: Jesus, por favor, vá embora, nós não aguentamos o Senhor aqui. E de fato aqueles homens não estavam preparados para conseguirem viver ao lado de Jesus. Há pessoas que ainda não estão preparadas para ouvirem as verdades maravilhosas da Bíblia, e têm buscado subterfúgios em muitas coisas, e têm fugido para muitas coisas, e têm se escondido de Deus em muitos lugares. Mas não você que está acompanhando essa mensagem. A você, Deus lhe dá o direito de ser liberto em nome de Cristo Jesus. Porque o que ele fez naquele dia com os endemoniados, o que ele fez naquele dia com os criadores de porcos, Jesus também faz com você. Jesus liberta você, seja o número de demônios que você tenha, seja o número de demônios que queiram invadir a sua vida, seja o número de demônios que você tem ali, atrapalhando os seus planos, ou deixando você sozinho. Jesus é capaz de libertar você. Jesus é capaz de libertar você daquilo que leva você a morar em sepulcros, presos com os grilhões, preso com as algemas deste mundo. A mão do Senhor não está encolhida. Nós não temos um Deus fraco, nós não temos um Deus relativo. Nós temos um Deus que diz que aquilo que Ele fez em sua palavra, Ele continua fazendo em nós. E se você acredita na palavra, você continua acreditando no poder de Jesus de libertar você. Eu não tenho esse poder, igreja nenhuma tem esse poder, mas quando nós chegamos e adoramos a Deus, Ele nos liberta do nosso pecado.
Ele nos liberta da nossa solidão, Ele nos liberta de tudo aquilo que nós temos. Mas há um detalhe importante nessa história, porque quando Jesus é expulso daquele lugar, Ele então, ao ir embora, havia ganhado mais um discípulo, e esse discípulo queria ir embora junto. E ele diz assim: Jesus, eu quero estar onde o Senhor está, me permita estar junto. E a resposta de Jesus é: não. Por que Jesus disse não àquele homem? Por que Jesus impediu que aquele homem estivesse ao lado dele? Por que que a história não registra o nome daquele homem ou daqueles dois? Não sei se foi um só que quis ir embora com Jesus, se foram os dois. Mas por que ele não está contido entre os 12? Por quê? Amigos queridos, muitas vezes, aqueles que se aproximam de Jesus, continuam se sentindo sozinhos e abandonados. E eu quero falar duas coisas para você, para a gente poder encerrar. Em primeiro lugar, Jesus nunca abandona ninguém. Jesus nunca abandona ninguém. Não importa aquilo que a pessoa tenha passado, não importa aquilo que as pessoas tenham vivido, quem busca ao Senhor, encontra. Quem busca ao Senhor, vê um Deus próximo. Quem busca ao Senhor, mesmo em meio às suas angústias, consegue ver as respostas de Deus, sejam positivas, sejam negativas, seja a maneira que o Senhor quer se revelar a você. Mas Jesus nunca abandona ninguém, porque quando Ele foi embora de barco, naquele dia, os demônios não voltaram para aquele homem, porque aquele homem estava agora sob a responsabilidade de Deus. O Espírito pairava sobre ele, e por causa disso, ele não estava mais sozinho. Amigo, você não está sozinho nessa sua jornada, você não está sozinho neste seu viver, porque a partir do momento em que você de fato entrega a vida a Jesus, e permite que Ele atue em todos os seus demônios e em todos os seus pecados, a partir disso, o Senhor remove de você aquilo que lhe dá trabalho e coloca em você o seu Espírito. E quem tem o Espírito não está mais sozinho. Quem tem o Espírito do Senhor não volta para casa se sentindo mal por estar abandonado, porque Jesus não abandona ninguém. Jesus não deixa nenhum dos seus sozinhos. É Ele que vai como um senhor do seu exército e olha para trás e mostra que todos os soldados irão chegar no ponto final com Ele. É Jesus quem diz: não temas, porque eu sou contigo. É Jesus que diz: não te assombres, porque eu sou teu Deus. É Ele que fala: eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías capítulo 41, verso 10. O Senhor não abandona ninguém. Mas pastor, por que eu ainda me sinto só? E agora entra a segunda parte que eu gostaria de dizer sobre isso, e que eu queria com todo carinho, meu querido irmão, minha querida irmã, que você entendesse onde você se encaixa no plano de Jesus. Deixa eu relembrar aqui os melhores momentos. Aquele homem vivia só, vivia nos sepulcros, levando as marcas da sua automutilação, levando as algemas que foram arrebentadas. Ele estava ali, e Jesus chega e o liberta. Quando as pessoas voltam, vem aquele homem sentado, vestido, calmo e liberto. Quando Jesus vai embora, eles ainda ficam com aquele homem que eles temiam,
Da mesma maneira que eles temiam Jesus pelos motivos errados, eles temiam aquele homem pelos motivos certos, porque aquele homem era um problema para a sociedade, mas ele fica ali, e quando ele fica, não há mais sepultura, não há mais algema, não há mais loucura, ali há um homem que foi transformado por Jesus, e todo aquele que é transformado por Jesus, todo aquele que recebe o Espírito Santo, já é o maior remédio para a solidão deste mundo. E aí é que entra você. Aquele homem que um dia esteve abandonado, esteve sozinho, ele se tornou a conexão entre aquele povo e Jesus. Aquele homem agora passa a ser a resposta, o remédio daqueles que escolheram, que priorizaram os porcos em detrimento a Jesus. E ele começa então a ir para a sua casa, ele começa a ir para o seu povo, e começa a falar assim: vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, veio aqui um homem chamado Jesus, e ele fez com que tudo ficasse diferente, e aquele homem que outrora estivera abandonado, por causa dos seus pecados, e estava em solidão, por causa disso, agora ele era um remédio para aquelas pessoas, para que elas pudessem descobrir a Cristo. Você duvida disso? Você duvida disso? Venha comigo para Marcos, capítulo 6, verso 53. Marcos capítulo 6, 53, nós encontramos o retorno de Jesus para aquele mesmo lugar em que ele foi expulso. E diz o seguinte: estando já do outro lado, Marcos 6, 53, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste, e quantos a tocavam saíam curados. Amém. Olha só o que diz aqui. Aqui as pessoas que procuram Jesus neste segundo momento, neste segundo tempo, não estão se baseando na fala dos criadores de porcos, na fala daquele que poderia destruir a economia local, não, mas eles estão se baseando na fala de um homem que ficou livre dos seus pecados, um homem que foi tirado do corrompimento natural de viver em comunidade, um homem que foi tirado dos seus problemas e colocado a adorar Jesus, um homem que era o problema, um homem que era descriminalizado, e agora começa a falar apenas daquilo que Jesus fez nele. Querido irmão, a partir do momento em que você faz parte da família de Jesus, você é tirado da sua solidão para acabar com solidões. A partir do momento em que você tem o Espírito Santo sobre você, você não está mais sozinho. Não espere que os outros vão atender às suas necessidades, mas com aquilo que você tem em mãos, com aquilo que você é, não importa o quanto tempo de igreja, não importa o quanto tempo de relacionamento com Cristo, não importa a sua idade, não importa o grau de escolaridade, não importa nada disso. Quando você é curado por Jesus, você se torna um conciliador, uma pessoa que liga pessoas a Cristo. E mesmo que você se sinta abandonado pela igreja, mesmo que você se sinta abandonado por Jesus, mesmo que você se sinta abandonado pela sociedade, a partir do momento em que você assume a sua tarefa neste mundo, você nunca está só. Você quer ver? 2 Coríntios capítulo 5. Eu amo esse capítulo. Talvez seja o capítulo que eu mais goste daquilo que Paulo escreveu em toda a Bíblia.
2 Coríntios capítulo 5. Eu vou ler aqui 2 versos anteriores, depois eu quero chegar naquilo que Jesus fala que nós somos. 2 Coríntios 5,14 diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange. Chefa Nathalie, eu gosto muito do amor de Cristo nos motiva, viu? Mas quando eu era desbravador era constrange mesmo, e eu ficava sem entender essa palavra. E hoje eu entendo que Jesus nos ama tanto, que Ele nunca chega a nós sem que o amor dele nos faça chorar, sem que o amor dele nos toque profundamente e nos mostre um caminho muito melhor. O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Vem o verso 17 agora, e diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é o que? É nova criatura. Se alguém está em Cristo, não há mais solidão. Se alguém está em Cristo, não há mais abandono. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, porque Jesus já fez as coisas antigas passarem, eis que fizeram novas todas as coisas. Para que Jesus faz isso? Sabe por quê? Verso 18, acompanhe essa leitura. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. O que Jesus fez em você? Quais são as feridas que Ele curou? Quais foram os demônios que Ele tirou? Quais foram as situações que Ele fez com que você fosse sarado? Quais são as coisas que você ainda está entregando para Jesus todos os dias, para que Ele venha curar? O que Jesus tem feito em sua vida? Porque a partir do momento em que Ele vem, Ele conecta você com Deus, e Ele lhe dá automaticamente o ministério da reconciliação, e aquilo que Jesus fez em você, você fará com outros. Continua comigo no texto. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém. 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 Você não está só. Você não está abandonado por Jesus. Você não está em solidão. Muito pelo contrário. Você é a arma mais poderosa que Deus tem aqui neste mundo para romper as solidões que ainda existem. Você é a pessoa que Jesus colocou o seu amor, que constrange, que muda. Você é uma nova criatura em Cristo, e essas dores que você ainda sente, são porque o mundo que você está não lhe pertence mais. Não são dores de solidão, são dores de desconforto. Não são dores de doença, são dores porque você está sonhando com algo melhor. Você não está sozinho, você não está abandonado, porque através de você, Jesus vai reconectar a sua família com Deus. Através de você, Jesus vai ligar os seus filhos a Deus. Através de você, os seus pais serão reconciliados a Deus. Através de você, as pessoas que andam de bicicleta com você serão conectadas a Deus.
através de você, as pessoas que chegam, as pessoas nas quais essa mensagem está chegando, porque você está compartilhando, serão conectadas a Deus. E ao você ver isso, você percebe que Cristo está fazendo a diferença em sua vida, através da vida dos outros. Jesus nunca mais, a Bíblia nunca mais citou o nome daqueles 2 endemoniados. Nós não vimos mais nada sobre eles. A única coisa que vimos é que as pessoas de Genezaré e Decápolis foram conectadas com Jesus por causa daqueles homens. E você? Qual lado você está da moeda hoje? Talvez eu esteja falando para pessoas que estão assim: Senhor, eu ainda preciso entregar a minha vida completamente a Ti. Talvez seja por isso que eu me sinta sozinho. Porque eu estou aqui na igreja, acompanhando o culto, mas eu ainda tenho algo que me impede de falar, de me largar nos seus braços. Eu ainda tenho algo que me impede, me segura. São as algemas deste mundo. Por favor, Senhor, me liberta para eu nunca mais me sentir sozinho. Se essa for sua oração, enquanto você ouvir a música que será cantada, se coloque em pé na presença de Deus. Mas, se talvez você está do outro lado, se talvez você já foi tocado pelo Senhor, eu queria que você se colocasse em pé por outro motivo. Porque você está assumindo o seu papel nesta sociedade que estamos vivendo. Você está assumindo o seu papel de ser um reconciliador, de ser um embaixador. E embaixadores e reconciliadores não estão sozinhos, não estão na solidão. Porque da mesma maneira que o amor de Cristo nos tocou, Ele tocará outras pessoas através de nós. Se você está aqui dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, mas eis-me aqui, porque eu quero acabar com a solidão desse mundo. Para você que se colocou em pé para dizer assim: Senhor, me liberta, eu não quero mais me sentir sozinho. E para você que se colocou em pé para dizer: Senhor, me usa, me permita ser reconciliador, me permita ser embaixador, me permita acabar com a solidão dos outros. Você tem esse poder, não outorgado por mim, não dado por uma igreja, mas pela presença do Senhor Jesus, pela presença do Espírito Santo. Você tem esse poder. E que as feridas que você ainda carrega sejam pontos de conexão. Não espere o outro fazer isso. Não espere uma iniciativa da igreja. A gente vai ter as nossas iniciativas. Se consagre ao Senhor, para que Ele lhe abençoe e você abençoe outros. Querido Pai, muito obrigado, porque o mesmo Jesus que tirou uma legião de demônios de homens, também cura, também liberta, também aceita cada um de nós. Não há nada que nos empurre, nos afaste do Senhor, do seu amor, porque o seu amor através de Cristo nos constrange, nos aperta, nos abraça. Obrigado por esse abraço, Senhor. Obrigado por esse carinho, por este amor. E neste momento, eu peço a Tua bênção. A Tua bênção para aqueles que estão aceitando o Senhor como Deus da vida, como Jesus como o libertador, o redentor. Aqueles que estão se derramando, estão se desfazendo em Teus braços, Pai, que esta pessoa nunca mais se sinta sozinha, solitária. E para todos nós que estamos aqui em uma jornada contigo, por vezes sendo machucados por este mundo, por vezes sendo feridos por pessoas que estão ao nosso redor, Pai, que o Senhor diretamente nos transforme em reconciliadores, que as pessoas possam saber, não ter medo de Jesus, porque da mesma maneira que o Senhor nos liberta, o Senhor libertará os que estão ao nosso redor. Pai, nos consagra
nos abençoa, nos dirija, para que o poder que o Senhor nos dá seja revertido na alegria daqueles que estão ao nosso redor, e que nós sejamos uma bênção, a começar por nossa casa, que nós sejamos uma bênção para as pessoas que moram perto de nós, que nós sejamos uma bênção para todos os que cruzam o nosso caminho, todos os dias, toda semana, e que a gente possa reconciliar, não apenas com uma doutrina, não com um monte de crenças, não com uma igreja apenas, mas com Jesus, que a gente possa ligar essas pessoas diretamente a Jesus, pelo Teu poder, pelo Teu amor, pelo Teu carinho. Acaba com a solidão desse mundo, através de nós, em nome de Jesus oramos, amém, Senhor, amém.